Mateus capítulo 5. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à costa do monte com os seus discípulos. Sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, porque Deus dará a eles a sua misericórdia. Felizes são os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Felizes são aqueles que procuram promover a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar mais adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça, menor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo sacrifícios a Deus e de repente se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe o seu sacrifício ali, ao lado do altar, e vá, faça as pazes com ele, depois volte para oferecer o seu sacrifício a Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carneiro para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo. A lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém eu digo, qualquer um que olhar e desejar possuí-la em seu coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor, faz pecar, arranque e tire-o para longe.
É melhor que seja destruída uma parte de você do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. E se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés: você não deve quebrar os seus juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém eu digo, não façam juramentos de forma alguma, até mesmo dizer, juro pelo céu. É um voto sagrado a Deus, porque até mesmo dizer, juro pelo céu, é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem, juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus, o estrado dos seus pés. E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digam, juro pela minha cabeça, porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Digam simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. A lei de Moisés diz, se um homem arrancar o olho e o outro deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma do dente que fez isso. Porém, eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que lhe querem tomar emprestado de você. Há um ditado assim, ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos como o seu Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5.